Muito bem, então vamos lá. Questão número 1 da nossa primeira prova. Bom, a primeira questão é uma questão conceitual, não tem muito o que falar, né? É a hélice de um ventilador, e aí as perguntas que ele está realizando é após a hélice alcançar um regime de rotação constante. Quer dizer, se ela alcançou um regime de rotação constante, a hélice entrou no nosso amiguinho MCU. Aí, período e frequência, né? Tem 3 opções de período e 2 de frequência. O que é período? É o tempo que a hélice leva para fazer uma volta, é o tempo necessário para a hélice completar uma revolução. O que é frequência? O inverso, né? Cuidado com a D. É a quantidade de revoluções da hélice enquanto gira. Não. É a quantidade de revoluções da hélice na unidade de tempo. A letra D está errada. A 2. Bom, a 2 é uma questão MRU básico. Um atleta encontra-se na posição 80. O que é essa posição 80? É a posição inicial do atleta. Quando um cronômetro é zerado, quer dizer, na origem dos tempos, a posição inicial é 80. A partir desse instante, o atleta desenvolve uma velocidade constante de 4. O atleta se desloca no sentido positivo, claro, a velocidade dele é positiva. Ao final de 2 minutos, o atleta estará junto à posição. Então, aqui é só começar, né? D igual a DO mais VT. Qual é a posição inicial do atleta? 80. Qual é a velocidade com que ele anda? 4. E a primeira parte de completar é 2 minutos. Como eu estou no SI, 2 minutos são 120 segundos. Então a posição do atleta será 80. A letra está muito feia hoje. Tá difícil. 80 mais 480. Ah, melhorou. Então a posição que o atleta vai se encontrar é na posição 560 metros, ao final de 2 minutos. E atingirá a posição 500 ao final de... Bom, mesma equação. D igual a DO mais VT. Tu quer que a posição agora tenha o valor de 500. A posição inicial dele é 80. A velocidade dele é 4. Agora tu quer saber o tempo. Tu vê, é pura aplicação da equação horária. 80 passa para o outro lado negativo, então nós temos 420 igual a 4t. Vai dar que o tempo é 420 dividido por 4, são 105 segundos. Nós estamos no SI, né? Menos 60, 105 menos 60, o que sobra? 45. Por que menos 60? Porque isso aqui é 1 minuto, né, gente? Então, resposta é 560 metros, 1 minuto e 40 segundos. Dinamarca. Beleza, beleza, beleza. Agora vamos para 3. Um projétil é disparado com velocidade inicial de 30 metros por segundo sobre um ângulo de 60 acima do horizonte. No ponto mais elevado da trajetória, a velocidade VOX e a aceleração do projétil são respectivamente. Bom, essa questão aqui eu ainda não ensinei lançamento oblíquo. Vocês vão ver que depois que eu ensinar lançamento oblíquo, essa questão fica muito simples. Mas por que eu coloquei ela aqui então? Para já forçar vocês, eu quero que vocês pensem, porque isso aqui é decomposição vetorial. Tu dispara o projétil com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, certo? 30 metros por segundo. Esse projétil forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Aí o que acontece? Ele quer saber a velocidade, né, no ponto mais elevado da trajetória, a velocidade do eixo x e a aceleração. Durante toda a subida e durante toda a descida do projétil, só existe uma aceleração. Quem que é a aceleração? Da gravidade. Quanto é que vale a gravidade? 9,81, já que a fundação não arredondava, né? A gravidade não vai mudar nunca, então a aceleração da queda livre, a aceleração do lançamento oblíquo e a aceleração do lançamento horizontal são as mesmas, são a gravidade. E a componente da velocidade é só fazer
a componente x, né, pessoal? O que a gente tem aqui? A velocidade inicial no eixo x. Como é que se calcula a velocidade inicial no eixo x? VO vezes cosseno. Não saiu cosseno aqui. Tu vê quantas vezes ao longo do curso a gente já usou essa história da decomposição. Tem que saber isso. A velocidade inicial é 30 e o cosseno de 60 é 1/2. Então a velocidade inicial no eixo x, a componente inicial da velocidade no eixo x, é 15 metros por segundo. Quando a gente estudar lançamento oblíquo, tu vai entender que essa componente aqui se mantém constante. Por isso que a resposta só pode ser Dinamarca de novo, né? Deu uma coincidência. E agora vamos resolver a 4 aqui da UX. Bom, essa 4 aqui também é uma questão fácil de resolver, difícil de entender. Tem que interpretar o desenho e tem que interpretar o que está escrito aqui. Ó. Em 8 segundos, os degraus da escada percorrem uma distância de 20 metros. Aqui, ó. Essa distância e esse tempo são dos degraus. Aí tu olha a foto 1, figura 1, e aí tu olha a figura 2. O que acontece? A figura 2 são os 8 segundos depois. Né? O que é essa figura 1 aqui? 0 segundos. O que é essa figura 2? 8 segundos depois. Daqui para cá, os degraus percorreram 20 metros. Mas o que a foto indica? O corrimão andou mais ou menos do que o degrau? Mais, né? Porque o corpo do cara parou para frente. Se o corrimão tivesse andado menos, o corpo do cara teria parado para trás. O que a foto indica? O enunciado diz que existe uma diferença de velocidade entre o corrimão e os degraus. Em outras palavras, essa escada aqui está desregulada. Então, a pergunta dele é a diferença de velocidade do corrimão e dos degraus. Essa é a pergunta, né? Essa diferença é de... Olha o que ele quer. A velocidade ele chamou de VA, velocidade do corrimão, se leu. Então, ele quer VA, que é a velocidade do corrimão, menos VB. Gente, o desenho mostra que o corrimão andou 1 metro a mais. Aí tem gente que bota 1 metro. Não, né? Porque os degraus andaram 20. Então o corrimão andou quanto? 21. Então, o que é velocidade? Distância que andou pelo tempo que levou. Qual é a velocidade do corrimão? 21 sobre 8. Menos, qual é a velocidade dos degraus? 20 sobre 8. Pronto. O que eu tenho aqui? 1 sobre 8. O que é 1 sobre 8? 0,125 metros por segundo. Os corrimãos, o corrimão é 0, os corrimãos foi bom, né? O corrimão é 0,125 metros por segundo mais veloz do que os degraus. Sacou? Muito bem. Vamos limpar aqui. Já vamos aproveitar para fazer a 5. Fazendo por páginas. A 5, eu não diria que é uma questão de física. Eu diria que é muito mais uma questão de matemática, uma questão bem interpretativa. Bom, eles encontraram urina do tigre em árvores que distam entre si meio quilômetro. Essa é a primeira informação. A distância entre duas árvores é de meio quilômetro. Tá. Área de caça, não sei o que, forma um quadrado com 22 árvores de cada lado. A área de caça precisa formar um quadrado com 22 árvores de cada lado. Então, um quadrado... Cada quadrado aqui tem que ter 22 árvores. Aí é o seguinte, né? Ah, então tá, qual é o tamanho, né? Quando é que vale a aresta de cada quadrado? Ah, é só eu pegar 22 árvores, que são 22 árvores, e multiplicar por meio quilômetro, que é a distância entre cada árvore. Não, porque sempre vai ter uma árvore no canto. Olha o pepino disso aqui. Vou tentar te dar uma ajudinha. Se eu fizer um quadrado formando 4 árvores, por exemplo, uma árvore aqui, uma árvore aqui, uma árvore aqui, uma árvore aqui, né? O que eu fiz aqui? 4 árvores, ó. 4 árvores. Essas 4 árvores, quantos espaços existem aqui? 1, 2, 3. 4 árvores dá um total de 3 espaços, porque eu sempre vou ter uma árvore no canto. Então, se eu for colocando aqui, claro que eu não vou fazer isso, mas se eu for colocando aqui 22 árvores, quantos espaços eu vou ter de cada lado?
21. Esse é o pega-ratão desse exercício. Então, cada lado do quadrado vale 21 vezes... O que eu já vou fazer aqui? Como é meio quilômetro e as respostas estão em metros, 21 vezes 500 metros, né? Esse vai ser o lado do quadrado. Só que ele quer a área. O que é a área? A aresta ao quadrado. Então, a área dessa reserva... Desculpe, pessoal. É a gripe. Então, a área dessa reserva é 21 vezes 500, se tu quer fazer já no SI, né? Tudo isso vai ter que ser elevado ao quadrado. Então, o que eu vou ter aqui? Uma questãozinha chatinha. 10.500 metros, que é 21 vezes 500, elevado ao quadrado. Isso é a área. Só que aí tem outro pega-ratão. Isso é a área para um tigre. E ele quer a área mínima para que pudesse comportar 5 tigres. Então tu vai ter que fazer esse cálculo gigante e ainda no final multiplicar por 5. É uma sacanagem. A UX trabalha assim, tá? E não tem muito o que fazer, tá, pessoal? Claro que daí vai dar, usar a dízima periódica, né? Vai dar aproximadamente 5,51 vezes 10 na 8 metros quadrados, fazendo um belo arredondamento. Essa vai ser a área de caça para os 5 tigres, porque esse desenho aqui é somente para um tigre. Valeu?